No vídeo de hoje, nós vamos explorar 10 mitos que você talvez acredite, ou então que você já tenha ouvido falar alguma vez na sua infância, ou então em algum momento da sua vida. Alguns mitos, tais como nós só usamos 10% do nosso cérebro, pó de asa de borboleta cega, cabelos e unhas continuam crescendo depois da morte, que o laser do termômetro derrete os neurônios, entre vários outros mitos. Que é muito engraçado. Não pode ser muito sério. Vamos analisar se esses mitos eles são possíveis ou não e quais são as possíveis origens também e explicações para eles. No nosso canal nós falamos de vários temas relacionados à biologia, nós trazemos muitas curiosidades, trazemos vários temas relacionados ao corpo humano e também ao comportamento humano e ao comportamento animal. Então, caso você não seja inscrito, se inscreva para sempre receber essas novidades que estão saindo aqui no nosso canal. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Para fazer o roteiro desse vídeo de hoje, eu perguntei a amigos e colegas biólogos quais os maiores mitos que eles já ouviram relacionados à biologia. Eu vou trazer nesse vídeo 10 desses mitos que eu ouvi dos colegas. E se vocês gostarem desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês querem outra parte, porque eu reuni várias coisas, vários mitos que eu até esqueci ou que eu não conhecia e que eu posso trazer numa segunda parte. E gostaria de agradecer também a todos que contribuíram para poder montar a estrutura desse vídeo com seus relatos, com as suas histórias e com as suas contribuições. Vamos ao primeiro mito. Pó de asa de borboleta causa cegueira. Borboleta, ou bruxa, ou mariposa, qualquer outro nome, né? Você já deve ter ouvido falar que aquele pó das asas das borboletas, né? Ele que fica na mão quando a gente manipula elas ou pega elas de alguma forma, causa cegueira. Mas será que isso é verdade? O que, afinal de contas, seria esse pó da asa das borboletas? As asas das borboletas, elas são constituídas de membranas e nervuras. Como vocês podem perceber nessa imagem aqui, né, mostrando as veias, as asas, com um detalhe também focando as escamas. Essas escamas das borboletas ficam presas na membrana alar e elas cobrem totalmente ou parcialmente as asas. E é essas escamas que vão compor esse pó que sai na mão. Olhem só que lindo o detalhe das escamas de diferentes espécies que está aparecendo nessa imagem. E as cores dessas escamas, elas ajudam a regular a temperatura da borboleta. E algumas escamas também são glândulas modificadas que secretam um fluido odorante, que tem um odor característico, que serve especialmente para aproximação para atrair o sexo, para que eles possam reproduzir. Então, o que acontece quando nós tocamos nas asas das borboletas e esse pó, né, essas escamas, chegam aos nossos olhos? Essa poeira, né, da borboleta, né, essas escamas que saem, quando elas entram em contato com a mucosa dos olhos, ela vai provocar uma possível reação alérgica, que pode se manifestar como uma pequena irritação dos olhos, ou então uma inflamação passageira. As escamas das asas das borboletas causam a mesma reação que qualquer outro corpo estranho causaria ao entrar nos nossos olhos. A irritação que acontece nos olhos é um mecanismo para eliminar esse corpo estranho que está dentro dos nossos olhos. Não há nenhum relato que escamas de borboletas causaram lesões oculares ou então cegueira. Portanto, o pó das asas das borboletas não causa cegueira. Outro grande mito isso está em vários livros de autoajuda, o coaching, entre vários outros temas, que é: nós só usamos 10% do nosso cérebro. O cérebro ele é uma estrutura evolutivamente complexa e desempenha uma infinidade de funções no nosso organismo.
Nós já falamos de algumas dessas funções aqui no nosso canal, especialmente sobre o córtex cerebral e a sua influência sobre o nosso comportamento relacionado ao medo, relacionado à ansiedade, especialmente a nossa última série de vídeos falando sobre o comportamento sexual, sobre a sexualidade dos indivíduos. Então, vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem, caso ainda não tenham visto. O nosso cérebro, ele pesa em torno de 1 kg. Ele é extremamente exigente em termos energéticos, o que requer cerca de 20% de todo o oxigênio e glicose que você coloca para dentro do seu corpo todos os dias. Agora pense, por que nós usaríamos 10% do cérebro apenas? Seria um completo desperdício e não seria selecionado pela evolução. E tem outra coisa. Você também nunca ouviu falar de alguém que tenha sido diagnosticado com um tumor no cérebro, mas que tenha ouvido do médico algo assim: grande notícia, o tumor está em uma parte do cérebro que você não usa. Traumas no cérebro também geralmente têm resultados devastadores e muitos poucos sobreviventes a ferimentos à bala na cabeça não têm nenhuma sequela grave. Cada região do cérebro age e desempenha uma função diferente. Portanto, fica óbvio que nós usamos o nosso cérebro como um todo, nós não usamos apenas 10% do cérebro. Outro mito: deixar um jabuti ou cágado debaixo da cama cura problemas respiratórios como asma e bronquite. Essa lenda diz que se você colocar um jabuti debaixo da cama que você dorme, o jabuti vai puxar a asma e a bronquite para ele e você vai ficar curado. Vamos começar por entender o que é a asma. A asma, ela é uma inflamação dos brônquios do pulmão. Nessa imagem, vocês podem perceber o foco dessas pequenas estruturas, ramificaçõezinhas dentro do pulmão. Essas estruturas, essa inflamação, causam um aumento no estreitamento das vias aéreas, como vocês podem perceber nessa imagem, né? De um lado, você está vendo o brônquio que tem uma predisposição, com uma abertura, né, que estaria normal. E na segunda imagem, vocês podem perceber um brônquio inflamado e contraído durante uma crise de asma. Enquanto que a bronquite, ela pode ser do tipo aguda ou crônica. A bronquite aguda, ela é um processo inflamatório transitório dos brônquios, aquela estruturinha ramificada do pulmão, né? E das vias aéreas mais largas. Isso acaba provocando uma infecção de origem... Isso acaba sendo provocado por uma infecção viral, como a gripe. Isso significa que a bronquite aguda, ela é de curta duração e melhora rápido. Ela tem essa característica de ficar bem fechada, que como vocês estão vendo nessa imagem que mostra um brônquio inflamado pelo excesso de muco, que é o nosso catarro, né, quando estamos gripados. Já a bronquite crônica, ela é um quadro inflamatório persistente das vias aéreas e é provocado por uma exposição prolongada a alguma substância nociva ao organismo. Nessa imagem, vocês estão vendo como que é a abertura do brônquio normal e um brônquio que tem bronquite crônica, que fica bastante fechado e reduzido a passagem de ar. Sabendo dessas estruturas, sabendo dessas características que compõem a asma e a bronquite, o que é que o pobre do cágado e do jabuti podem fazer para curar essas doenças? Não é nada, não há nada que ele vá poder fazer. Mas deixar o animal debaixo da cama pode causar vários problemas à saúde do animal. Lembrando que que o jabuti, né, que o cágado são animais de sangue frio, eles precisam de exposições ao sol, precisam do tempo e de espaço para que eles possam exibir seus comportamentos naturais. Portanto, nunca ponha o jabuti ou o cágado debaixo da sua cama. Isso é um mito. Outro mito bastante famoso e ouvido, né, que a gente ouve bastante é: cabelos e unhas continuam crescendo após a morte. Cabelos e unhas, eles necessitam de nutrientes para que eles possam crescer e formar a queratina, que é o material da qual eles são feitos. E esses nutrientes para formar a queratina vêm da nossa alimentação. Se o indivíduo ele está morto, como que ele vai se alimentar?
Portanto, os cabelos e as unhas não crescem depois que o indivíduo morre. No entanto, a pele e o cabelo pode parecer crescer nos mortos, e isso é uma questão de ponto de vista. Conforme a pele morta começa a secar, ela retrai e se afasta dos fios de cabelo e das unhas. O cabelo e as unhas não são afetados, né, pela essa falta de umidade que acontece conforme o corpo vai ficando exposto, e elas não encolhem como a pele encolhe. O que pode parecer que eles tivessem crescido, né? Eles aumentam um pouco de tamanho. Isso também faz parecer com que os homens bem barbeados, quando morreram, pareçam ter uma barba crescida, que cresceu um pouco. Muitas casas funerárias, eles aplicam hidratantes depois que o corpo passa por todo o processo dele de preparação para o serviço memorial. Isso serve para reduzir essa secagem da pele e o morto não ficar com essa impressão seca, né, que a pele fica pela perda de umidade. Outro grande mito: faz mal lavar o cabelo estando menstruada. Muitas pessoas acreditam que as mulheres menstruadas não podem lavar o cabelo. Mas, obviamente, isso é um mito. A menstruação ela é uma parte do ciclo fértil da mulher, constituído de várias fases, no qual o útero se prepara para receber uma possível gravidez. Nesse processo, ele aumenta a espessura do seu revestimento e cria vasos sanguíneos, como vocês podem perceber nessa imagem, né? No primeiro momento da imagem, é o momento da menstruação, e depois há uma curva que vocês veem a expansão dos vasos sanguíneos do útero, e todo esse processo em que o útero se prepara para receber um embrião, caso ele o embrião não se implante no útero, todo esse processo é descartado. Então temos a menstruação. Como que lavar o cabelo causaria alguma alteração nesse processo que ocorre durante o ciclo fértil da mulher, sendo que isso tudo é regulado hormonalmente? Sabendo disso, você que está menstruada pode lavar sim o cabelo normalmente. Outro mito que está bombando no WhatsApp, que está aí passando para tudo quanto é lado nas correntes, é: o laser do termômetro dá câncer, derrete os neurônios e causa cegueira. E dizem até que o laser que sai do termômetro para medir a temperatura consegue ler os pensamentos das pessoas, até roubar as senhas do banco. O clínico geral e cardiologista Marcelo Sampaio, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, afirma que o uso desse tipo de termômetro é seguro. Esse termômetro mede a temperatura de forma rápida e sem encostar nas pessoas. É um método bastante seguro. E sobre a ocorrência de câncer, não existem relatos associados ao uso desse equipamento. Pelo contrário, o infravermelho, que faz parte dessa tecnologia do termômetro, é usado em alguns tratamentos oncológicos, explica o médico. O médico lembra que não se trata de uma novidade na medicina, mas que não é algo usual para o cidadão comum que não conhece normalmente esse tipo de tecnologia. Os infravermelhos, como método de tratamento, são usados há muito tempo na medicina, desde a década de 50. Eles têm ação especial, principalmente na área de reumatologia e na medicina estética. A presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Edna Almodin, também reafirma a segurança do termômetro na testa. Os termômetros usados no comércio não prejudicam a retina. Não é usado nos termômetros um laser de UV, né, de raios ultravioletas, e sim ondas de luz UV, que por si só não alteram a nossa retina. Ela lembra ainda que a mira é na testa apenas. Marina Ciongoli, oftalmologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, ressalta que a aferição da temperatura dura poucos segundos. O surgimento de câncer ou dano à retina só poderia ser pensado se fosse uma exposição muito prolongada ao laser. Existem vários tipos de raios infravermelhos, e este dos termômetros, pelo comprimento de onda que ele tem,
A faixa de potência do equipamento e o baixo tempo de exposição que a pessoa fica ao laser não leva a nenhum malefício para a retina, mas é recomendado que a gente não direcione o laser aos olhos. A pneumatologista Patrícia Canto Ribeiro, da Escola Nacional de Saúde Pública, ratifica que a luz infravermelha tem utilização médica ampla. Ela é usada para tratamentos de lesões como artrite, artrose, lesões musculares e na fisioterapia com supervisão de um profissional habilitado. Logo, é um outro mito que as pessoas usam atualmente para espalhar desinformação no WhatsApp. E se você já viu alguém compartilhando essa informação, mande esse vídeo para essa pessoa, mande no grupo da família para já esclarecer esse mito e vários outros que a gente está falando aqui. Outro mito bastante comum antigamente era micro-ondas dá câncer. A radiação do micro-ondas ela não é capaz de causar câncer. As micro-ondas elas são ondas eletromagnéticas não ionizantes, ou seja, não são capazes de danificar os tecidos orgânicos a ponto de causar mutação nos tecidos. Portanto, o uso do micro-ondas não é capaz de causar câncer. No entanto, isso não significa que elas não representem algum tipo de perigo para o corpo. As micro-ondas elas podem ser nocivas ao corpo humano em razão da sua capacidade de aquecer as moléculas de água. Portanto, não enfiar a mão dentro do micro-ondas se ele estiver ligado. Não que seja possível, mas a função do micro-ondas é aquecer as moléculas de água do alimento. Se você põe a mão lá dentro com ele funcionando, ele vai aquecer as águas dos seus tecidos. Por isso é perigoso. Mas quem põe a mão dentro do micro-ondas? Outro mito que era muito comum na história do Brasil, ao longo de toda essa nossa história aqui de colonização, orquídea e outras plantas que vivem nas árvores são parasitas e matam as árvores. É um mito já bem velho, mas muita gente ainda acredita. Nós já abordamos aqui no canal o que são as plantas parasitas, como é o caso do cipó-chumbo e da erva de passarinho. Eu vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem mais sobre essa relação intrincada que existe entre essas plantas. Essas plantas que são parasitas, que é o caso do cipó-chumbo e da erva de passarinho, elas roubam os nutrientes da planta que ela está hospedando e podem levar essas plantas à morte. Esse não é o caso das orquídeas, não é o caso das samambaias, não é o caso das bromélias e várias outras plantas que vivem sobre as outras plantas. Essas plantas que vivem em cima de outras plantas, que são as chamadas de plantas epífitas, elas usam as árvores e outros tipos de plantas só como suporte para poder crescer. Elas não roubam nada da planta. Essas plantas epífitas fazem a própria fotossíntese e elas não matam as plantas na qual elas se hospedam. Eu vou deixar linkado nos cards dos vídeos outros vídeos que eu exploro também a relação entre as orquídeas e as árvores, falando um pouco sobre a internet das árvores. E aí vocês vão poder entender um pouquinho dessa relação da internet das árvores que é bastante intrigante. Outro mito bombando hoje em dia no WhatsApp é: a vacina contra o Covid-19 contém microchip que permite controle externo a partir das antenas de 5G. Circula pelas redes sociais que as vacinas contra a Covid-19 contêm microchips que recebem sinais 5G e permitem o controle externo do corpo humano. Algumas dessas teorias da conspiração falam especificamente das vacinas chinesas, que seriam as que fariam isso. Segundo a professora Kalinka Castelo Branco, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, não é possível controlar seres humanos através de microchips usando a tecnologia de 5G. É possível, tecnicamente, inserir um microchip no corpo humano com uma injeção. Contudo, as tecnologias usadas atualmente
Apesar de permitir que esses chips recebam informações, eles não operam com tecnologia 5G, não contêm ou alteram de forma intencional o material genético de qualquer pessoa. A tecnologia 5G é só uma outra forma, em comparação com o 4G, por exemplo, de transmitir dados. Não tem nenhuma relação com a vacina ou com os chips, afirma a professora. Há mais de uma vacina chinesa na terceira fase de testes desenvolvidas com diferentes tecnologias. Uma delas é a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, que está sendo testada aqui no Brasil. A assessoria de imprensa do Instituto Butantan, que está coordenando os testes no Brasil, informou que não há qualquer componente de controle digital na vacina chinesa, ou então RNA replicável digitalizável. Na verdade, a vacina ela é composta de vírus inativados que são inseridos no corpo para estimular o sistema imune do organismo. Após a vacinação, o corpo passa a produzir os seus próprios anticorpos e fica imune ao patógeno sem a necessidade daquele indivíduo passar pela infecção realmente. Essa é a função das vacinas em geral. Esse é um dos métodos, mais tradicionais para produzir a imunização dos pacientes, que é usado contra a raiva, contra a hepatite A, poliomielite e também contra a gripe. A tecnologia 5G, ou a quinta geração de internet móvel, é uma tecnologia de transmissão de dados sem fio, já disponível comercialmente em 38 países e territórios. Trata-se de uma evolução da tecnologia do 4G, atualmente usadas aqui no Brasil. O 5G ele tem uma banda mais larga e permite uma velocidade de download consideravelmente mais alta do que a do seu antecessor 4G, além de transmissões mais estáveis da internet. Em abril, a Organização Mundial da Saúde publicou um comunicado afirmando que a rede de transmissão não é responsável pela disseminação do novo coronavírus. Isso não tem sentido, não tem bases essa fake news. E além do mais, a tecnologia 5G ela nem está disponível de forma generalizada no Brasil. Atualmente, há apenas transmissões experimentais nos bairros do Rio de Janeiro, em alguns bairros do Rio de Janeiro e em São Paulo. Outro mito que eu não conhecia, mas que achei muito curioso e trouxe aqui é: se você matar uma cobra, outra cobra pode lamber a cobra morta e ressuscitá-la. E se ela ressuscitar, ela vai atrás de você para buscar vingança. Esse mito não precisa nem ser explicado, Porque como é que uma cobra vai ressuscitar a outra? Não faz sentido. Seria tipo uma cobra zumbi, Não existe isso na realidade. Eu selecionei esses mitos para compor esse vídeo, para trazer um pequeno amostra, das várias coisas que a gente acredita, às vezes quando a gente é criança, ou quando a gente mora em locais mais afastados, ou é tradição já da família, certos costumes e crenças que a gente vai adquirindo na nossa vida. E é interessante quando a gente pode esclarecer essas coisas que a gente acredita, ou esses comportamentos que a gente tem e pode nem saber muito bem de onde eles surgiram. Num dos nossos próximos vídeos, nós vamos abordar vou fazer vídeos específicos de 2 mitos bastante famosos daqui do Brasil, que é a cobra que mama, e também sobre não poder dormir no quarto com as plantas. Para você não perder esses vídeos que vão sair em breve aqui no nosso canal, se inscreva para não perder esses, entre outros vídeos que saem aqui. E já compartilhe esse vídeo com todo mundo que acredita nesses mitos também, no grupo da família, no grupo do WhatsApp, todo mundo compartilha para a gente chegar em cada vez mais pessoas e espalharmos um pouco mais de conhecimentos e de ciência. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!